Olá, eu sou Anônimo e esse é o canal do Anônimo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a minha evolução salarial como programador e um cara que trabalha em múltiplos empregos. Algumas datas e períodos pode ser que eu minta um pouco para manter minha privacidade, sabe? Mas vamos começar pelo início. No estágio eu recebia R$ 1.000 para trabalhar 4 horas. E sendo bem sincero, um estágio bem ok, né? Bem bom assim, porque a maioria dos estágios, principalmente para essa área, principalmente na época que eu prestei isso, né, que foi antes de 2020, era algumas situações um pouco precárias. Alguns pagavam R$ 400, R$ 600. Então conseguir esse de R$ 1.000 foi um feito e tanto. Esse estágio em específico, ele não tinha possibilidade de você ser efetivado. Era mais como um programa ali que tinha uma alta rotatividade e a ideia do programa era essa, de ter rotatividade entre pessoas e duraria ali mais ou menos um ano. Depois desse estágio, eu estava na faculdade, né, para fazer estágio precisa estar na faculdade, eu decidi que eu queria trabalhar de forma full time, basicamente. Naquela época eu estava precisando de grana, basicamente. Essa necessidade de trabalhar full time para mim era assim muito maior do que finalizar minha faculdade. Então o que eu fiz foi começar a aplicar para uma série de vagas. E aí eu não tinha experiência, né, nessa área, na área de programação. Apesar de eu ter feito estágio, eu tive ali um sabor programação, sabe? Eu não tive tanta base, tanto conhecimento, tanta imersão nessa área. Talvez em alguns outros vídeos eu possa falar um pouco mais sobre como é que foi esse estágio. Dito isso, as minhas possibilidades de salários não eram enormes. A minha expectativa salarial nessa época, pro estágio, era R$ 2.000. Eu não lembro agora se eu estava considerando 2.500 também, mas eu acho que não. Eu acho que eu queria 2.000 mesmo. Se viesse 2.500, obviamente seria bem melhor. Então fiz essa entrevista para desenvolvedor júnior e recebi a proposta de R$ 1.700. Aí eu falei, porra, não é o que eu quero, mas vamos lá, né? Tamo aí. Comecei a trabalhar nesse trabalho, né? Eles diziam ter um VR de R$ 20 por dia, alguma coisa assim. Só que como eu comecei a trabalhar pela via remoto, acabou que eles nunca me mandaram esse VR. Então eu nunca tive esse VR de R$ 20 por dia. Então só era mesmo um salário de CLT de R$ 1.700. E aí tinha seus custos ali, né? Seus cortes. Eu acho que devia cair 1.500, não lembro mesmo assim quanto caía. Mas na época eu conseguia viver, entre aspas, com esse salário. Só que assim que eu entrei, e vamos dizer 3 meses que eu ganhei muita experiência, tive muito contato ali na área, eu já sabia que eu queria ganhar mais em pouco tempo. E aí eu comecei a fazer uma série de entrevistas, fiz muitas, mas muitas entrevistas. Algum outro vídeo talvez eu fale sobre isso também, mas eu já devo ter feito mais de 1.000 entrevistas em toda a minha carreira. Porque até mesmo quando eu estava empregado, eu ficava fazendo entrevista para melhorar, sabe, minha comunicação, para ver como processos funcionam, para ver o que é necessário em cada processo. Eu tenho um documento enorme com todas as perguntas que eu já recebi na maioria das entrevistas focadas para minha área. Então eu jogo isso, hoje que a gente tem IA, eu jogo isso na IA e se eu vou fazer uma entrevista nova, é muito difícil eu não passar, sendo bem sincero e pouco humilde. Porque eu já vi de tudo nessa parada. Mas enfim, passando aí uns 6, 7 meses nesse trabalho, eu consegui um outro trabalho. E esse outro trabalho era para ganhar, aí agora pasmem, para ganhar R$ 3.000. Então eu dobrei o valor. Eu lembro que nessa entrevista eu não pedi R$ 3.000, eu pedi 2.500. Meio bobão lá e tal. A mulher do RH, não, pô, pede logo 3, não precisa pedir 2 não. Ela tava fazendo meio que ela não era RH da empresa, ela era RH de terceiro que tava achando vagas pra empresa. Aí eu fechei em R$ 3.000 CLT com R$ 500 de vale-refeição, vale-alimentação lá. Então eu tava como? Me sentindo bemzão e tal, fortão. Aí beleza, eu saí do meu primeiro trabalho. E eu lembro que foi engraçado, né? Que foi uma das vezes assim, que eu pedi demissão. E muita gente falava pra mim, né? Que, pô, você fica pulando de emprego em emprego vai te queimar e tal. Porque tinha muito esse negócio das áreas, de outras áreas, né? Correlatas que não são a área da programação. E isso ficou na minha cabeça. Mas eu falei, ah, não, quero saber não. Vou mudar de emprego e essa é a minha decisão. Nesse novo emprego, eu ganhava R$ 3.000. E aí eu comecei a buscar outras vagas. Já tava mais experiente e tal. Eu tava trabalhando como CLT. Até que eu achei uma vaga para trabalhar numa cooperativa de trabalho, para a parte de programação, que eu ia ganhar 8.000 bruto. Isso para mim, eu tava rico com esse salário assim. E aí esse 8.000 bruto somou com o meu 3.000 bruto também CLT. Só que esse 8.000 bruto caía para mim tipo 5.000, tinha bastante desconto sim. Mas também tinha um vale-refeição acho que de R$ 1.000, então era bacana. Então eu tava ganhando já mais de R$ 10.000 aí no meu primeiro ano de programador. Tava ganhando mais de R$ 10.000, juntando 2 trabalhos. E eu comecei a ver que era possível trabalhar em 2 empregos assim, sabe?
No começo ali tinha, né, toda aquela questão, se eu ia conseguir dar conta, e tava dando conta, numa época sem IA. Isso é muito bom frisar, uma época sem IA, não era tão popular IA nessa época. Aí beleza, eu tava lá trabalhando como programador, tive um aumento no trabalho SLT, então fui de 3 mil para 4 mil, aumento meio ridículo, né? Eu fui promovido para dev pleno, aí dev pleno eu ganhei R$ 1.000 a mais, que grande merda. Aí beleza, tava lá, e aí eu comecei a querer buscar outros salários. Comecei a fazer entrevista e consegui mudar para outro trabalho como dev pleno, que ganhava 9 mil, se eu não me engano, R$ 9.000. Então mais que o dobro do que o outro. Isso também CLT. E essa empresa tinha uma série de benefícios. Só de benefício, eu acho que era quase R$ 2.000 de benefícios, como CLT. Fiquei nessa empresa há um tempão. Foi a empresa que eu tive meu primeiro contato com vagas internacionais, mas era do Brasil. Estava estudando inglês igual condenado nessa época. Então, quando eu fui, né, escalado para um projeto internacional, testaram meu inglês para ver se eu dava conta. Aí nessa empresa eu comecei a trabalhar em projetos muito legais e tal. E fui promovido para sênior. Então, de 9 eu comecei a ganhar 11 nessa empresa. Eu também não achei um aumento muito legal, não. Achei bem mais ou menos. Aí comecei a ganhar 11 dessa empresa. E eu tava fazendo processo pra gringa igual condenado nessa época. Então eu tava trabalhando em 2 empregos. O da cooperativa e trabalhando nesse emprego de CLT. Então aí a soma já tava quase mais ou menos 20 mil. Que era 11 mil de um e 8 mil. Na verdade nem era mais 8 mil, que eu tive alguns aumentos lá. Eu tava ganhando já quase 12, 13 mil. Então, eu já tava fazendo 20 mil no meu segundo ano de programador. Aí que aconteceu o pulo do gato, que eu consegui minha primeira oportunidade para fora, para trabalhar para gringa. Nessa oportunidade, na época, eu consegui fazer um acordo de $30 a hora. E isso dava mais de $5.000 por mês. Então fui de 11 mil para quase, na época do dólar, quase 30 conto. Então era em 28, 27, por aí. E aí a soma já era o seguinte, era 25, 26 PJ, que eu saí do CLT, mais 13, assim, dessa cooperativa de trabalho que eu trabalhei. Então eu já estava fazendo mais de R$ 30.000, né, nessa época aí, entre segundo e terceiro ano de programador. Obviamente que eu estou considerando segundo e terceiro ano sem considerar o estágio. Se eu for considerar o estágio, talvez eu possa acrescentar um ano a mais. Aí nessa época ferrou. Falei, cara, esse é o caminho. Eu tenho que pegar emprego gringo em vez de ser emprego aqui pro Brasil. Então nessa época eu estava com um brasileiro e um gringo. Aí eu comecei a buscar mais vagas, achei um salário lá, um emprego, para trabalhar com os indianos lá. Foi um emprego muito engraçado que eu tive, depois eu conto um pouco mais, que eu ganhava $25 a hora. Isso porque eles queriam me pagar $15 a hora. Eu falei que eu não ia aceitar, a gente foi fazendo, eles aumentaram $10 a hora só na negociação, para tu ver como o poder do não, como que ele é forte. Aí eu entrei nesse emprego, fiquei com 3 empregos. PJ ganhando $30, PJ ganhando $25 e CLT ganhando lá CLT não, cooperado ganhando com uns 13 mil ali mais ou menos. Aí depois disso, eu comecei tava ganhando quase 50 mil, fazendo a soma desses 3 empregos, que era $25 a hora, então vamos dizer que dava, sei lá, 20 mil, mais 25 mil, 45 mil, mais os 12, 13 do cooperado. Então tava fazendo aí mais ou menos 55 mil bruto. Então, nessa época aí, terceiro, quarto ano de programador. E aí eu fui fazendo outros processos, né, para empresas gringas e tal. Acabou que eu saí desse cooperado para substituir para uma outra empresa gringa que eu estava trabalhando. Aí eu fui ganhar $28 a hora. Então eu tava ganhando, somando tudo, né, mais ou menos 60 conto, os 3 gringos. Aí depois eu consegui um outro trabalho pra trabalhar pra Polônia, que era mais ou menos essa faixa de preço aí, era $30 a hora. Só que como na época o Brasil e a Polônia não tinham um acordo de bitributação, ficava 20% retido na fonte da Polônia. Então eu perdia 20% do meu salário pra Polônia. Hoje isso já mudou. Aí eu trabalhei em 5 empregos nessa época, que foi a época aí que eu mostrei no vídeo anterior, que eu tava fazendo mais ou menos 140 mil por aí. E nessa época também eu tinha conseguido um outro CLT de alta carga, de alto valor, né, que tava pagando em mais de R$ 30.000. E aí mais ou menos essa é meu histórico de salários. Hoje já mudou, para ser sincero, mas pro futuro aí eu conto como é que tá a situação atual. Então, basicamente pro vídeo de hoje é isso. Vamos comentar aí o que você achou dessa evolução salarial. Obviamente que eu tô falando aqui de um programador com muitos empregos, mas se você tirar todos os que eu tinha e deixar somente um, ainda assim o salário desse um que pagava mais, acredito eu que seu salário é muito bom, para a maioria dos devs. É nóis!